A paz do Senhor, amada Igreja do Senhor e ouvintes, que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta manhã e em todos os momentos da sua vida. Aqui quem fala é a irmã Keila, da Igreja do Brasil para Cristo, localizada no Pedregal, pastoreada pelo pastor Cristiano e a sua esposa Lucélia. É com muita alegria que agradeço pela oportunidade e honra de participar desse projeto. Eu agradeço também aos nossos pastores presidente, a pastora Loide e o pastor Gedeon Júnior, por terem nos convidado e confiado a participar deste trabalho. Sou grata também a Deus, principalmente a Deus, por nos capacitar a todos nós. Nós, da Igreja do Pedregal, estamos apresentando o livro de Josué. O livro de Josué, como já vimos no decorrer do estudo, relata como ocorreu a conquista e a posse da terra prometida. Retrata-se do trajeto do povo de Israel, suas lutas, batalhas e a destruição dos inimigos até chegar à conquista da terra prometida, ou seja, a conquista de Canaã e a distribuição das terras entre as tribos, sob a liderança de Josué. Trata-se do cumprimento da promessa de Deus, feita aos patriarcas, de dar aos seus descendentes uma terra de descanso para habitar sob os cuidados de Deus. Após a morte de Moisés, Josué foi eleito como líder para dar prosseguimento à caminhada em direção à terra prometida. Deus preparou e direcionou Josué, e após as etapas em que precisaram passar, sendo elas etapas de conquistas, lutas, grandes batalhas, sendo direcionadas diretamente por Deus, onde o próprio Deus dava as estratégias para chegar à destruição do povo. Houve também momentos de derrota por consequência da desobediência, mas por fim, com a misericórdia de Deus, destruíram os inimigos e chegaram ao momento da vitória, a possessão das terras. As terras foram divididas entre as tribos como suas heranças. E dando sequência ao estudo, vamos apresentar o capítulo 16, que se trata da distribuição das terras aos descendentes de José. José foi um filho muito querido de Jacó. Ele foi o 11º filho de Jacó e Raquel, e também pai de Manassés e Efraim. Ele foi o fundador de uma das 12 tribos de Israel. Porém, Manassés e Efraim, seus filhos, assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Após concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de Josué, Efraim e Manassés. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. O capítulo que vamos apresentar neste dia, mais precisamente o capítulo 16, que foi titulado como a herança de Efraim, a herança do filho mais novo de José. E abrindo um parêntese no estudo de hoje, falando de Efraim, lá em Gênesis 41, José narra o nascimento dos seus filhos, e no versículo 52, apresenta o seu filho caçula. E o nome do segundo filho, Efraim, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então vamos iniciar agora a leitura e meditação do capítulo 16 de Josué. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura deste capítulo. Josué, capítulo 16, versículo 1 diz assim: As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas.
Daí, seguia para o oeste, na divisa com os Geflatistas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gézer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Atar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Miquimeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoá. Daí, descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia até a cidade de Tapuã, ao riacho de Caná, e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeia que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gézer não foram expulsos. Eles continuaram a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Bom, conforme a leitura do capítulo 16, ele apresenta a porção dada aos descendentes de José. Mas essa promessa foi feita através de Jacó, quando já nos seus últimos dias de vida, quando José e os seus 2 filhos foram visitar, e assim Jacó os abençoou com a promessa da possessão das terras. Lá em Gênesis capítulo 48, do versículo 3 ao 4, descreve este momento. Acompanhe comigo. E diz assim: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e farei de ti uma multidão de povos, e darei a esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Como podemos ver, Deus prometeu a Jacó e a sua descendência a conquista de Canaã. E podemos ver essa promessa se cumprindo no livro de Josué. Conforme foi lido, do 1º ao 4º capítulo, descreve a distribuição dos filhos de José, ou seja, as terras designadas como herança à tribo de José, Manassés e Efraim, mais precisamente a tribo Manassés e Efraim e a tribo de Efraim, que substituiu José. Mas é a partir do capítulo 5 que vem a porção de terra dada especificamente a Efraim, ou seja, a herança de Efraim. Ao ler esse texto, pude ver o cuidado de descrever detalhadamente a forma que foi descrita os detalhes da distribuição de cada porção da terra designada a cada tribo. Deus fez a promessa a Abraão e a sua geração lá nos antepassados e cumpriu aos seus descendentes. Mas para chegar ao cumprimento da promessa e receber cada uma sua porção da terra prometida, foi preciso passar por um processo de obediência, perseverança, lutas e principalmente um processo de confiança em Deus, que é o nosso general. Deus também preparou um líder para comandar e direcionar o povo. Que papel importante que foi dado a Josué, não é mesmo? Josué ele precisou ser forte, corajoso para conduzir esse povo para chegar à posse da terra prometida. E o povo, para obter o sucesso, deu ouvido às ordens e seguiu o que o líder enviado por Deus, Josué, ordenara. Quando eles não seguiram este processo, veio a desobediência, onde chegaram também à derrota. Como podemos ver no decorrer da história, a caminhada não foi nada fácil. Como foi dito, foi necessário ser forte e corajoso, ter perseverança e bom ânimo. Fazendo um paralelo às nossas vidas e à nossa realidade e vida com Deus, o mesmo Deus que prometeu aquele povo e cumpriu, é o mesmo Deus que nos faz promessas. A cada um de nós foi dado uma ou várias promessas.
Deus nos faz promessas. Com esse estudo, podemos destacar alguns pontos. Toda promessa tem um processo. Para as promessas se cumprirem, é necessário passar por um processo. Ao analisar todo o contexto dessa história, foi preciso enfrentar os medos, lidar com os momentos de derrotas, percas, porém não desistir e seguir adiante. Como foi dito antes, o processo não é algo fácil. Pode nos fazer esmorecer, desanimar e até pensar em desistir, mas é preciso acreditar. Acreditar não no que se vê, mas no que se espera. Assim como relatado em Hebreus 11, versículo 1 e 2, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E falando do processo, podemos destacar 2 pontos importantes em que o cristão precisa compreender, que podem ser pontos primordiais para alcançar aquilo que se espera, que podem ser definidos como estratégia para alcançar a vitória. O primeiro é crer. Falando em acreditar, pode parecer algo muito fácil, porém, ao vivermos o processo, haverá muitas vezes circunstâncias que geram dúvidas em nossos corações, que nos desanimam e nos fazem pensar ou até desistir, mas faz parte do processo e serve para o fortalecimento tanto físico quanto espiritual. O povo de Israel acreditou e nós também precisamos acreditar. Mas algo importante que não pode ser esquecido e nem deixado de lado é que não é preciso somente acreditar, não é preciso somente crer e ter fé, é preciso agir. E este é o segundo ponto, a ação. A própria Bíblia nos fala, na carta de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obra é morta. Em algumas versões diz que a fé, se não vier acompanhada de ações, é uma coisa morta. No livro de Josué, é bem explícito que para alcançar a terra prometida, exigiu ações, obras, foi preciso entrar em ação, trabalhar, lutar para conquistar a promessa. E não foi fácil, meus irmãos. Foi preciso ter coragem, ânimo e força. Força essa que muitas vezes só encontramos em Deus. Mas o nosso Deus, Ele não exige apenas ações, Ele nos direciona com a sua palavra, com aprendizados, até mesmo quando muitas vezes nos achamos derrotados, há situações que parecem não terem mais jeito. Mas creia, se for feita uma promessa, ela vai ser cumprida, mesmo que pareça não ter mais solução. E parecer não ter mais solução nos leva a enxergar a nossa total dependência de Deus. A circunstância que nos leva a pensar que não tem mais jeito para o nosso problema nos mostra a nossa fraqueza, que sem Deus nós não somos nada e nada podemos, nem sequer dar um só passo. Mas uma coisa é certa, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nos mostra que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Como podemos ver no capítulo 10 do próprio livro de Josué, esse capítulo é um exemplo de que Deus tem o controle de todas as coisas e ainda coloca todas as coisas em favor do seu povo amado. E se for preciso, meu irmão, Ele para o sol em favor do seu povo, como relatado no capítulo 10 do livro de Josué, no versículo 12 ao 14. Acompanhe comigo. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia em favor de Israel. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E esse mesmo Deus luta por mim,
por você e pelas nossas causas. Creia. Outro ponto a ser destacado é que, além de Deus nos capacitar, nos direcionar e ter o controle de todas as coisas, há um ponto a ser destacado na história relatada em Josué que pode ser aplicado em nossas vidas: o papel de um líder. Deus nos deu um líder para conduzir as nossas vidas, e o nosso líder é Jesus. Deus não nos deixa só nas batalhas. Ele levantou um líder para nós, assim como foi levantado para o povo de Israel, primeiramente Moisés e após a sua morte Josué, para dar prosseguimento ao processo da conquista da promessa. O próprio Deus nos deu Jesus como líder, que nos ensina em toda a sua trajetória na terra, quando ainda em forma carnal, nos ensinando com o seu exemplo de pureza, santidade e obediência, deixando de lado as suas próprias paixões em favor da vontade do Pai. Assim também em espírito nos dias atuais, o Espírito Santo, que nos consola, nos testifica e intercede por nós. Desta forma, o Senhor nos direciona na sua palavra e nos mostra por onde e para onde ir. E um último ponto que Deus me direcionou no capítulo 16, que mencionei lá no início do áudio, é que Deus é um Deus de detalhes. Algo que nos marca neste capítulo que foi lido é a forma com a qual foi apresentada a distribuição das terras. Para cada um foi dada uma porção de terra específica, sendo relatado de forma detalhada, mostrando ponto a ponto. Isso nos mostra como Deus cumpriu fielmente a sua promessa, nos demonstra a fidelidade de Deus para com seu povo. Da mesma forma, Deus é conosco. Assim como foi demorada a conquista da terra prometida, assim como foi preciso enfrentar grandes batalhas, maior e melhor foi a porção dada. Deus preparou tudo, e esse é o nosso Deus. E assim, Deus é para conosco, um Deus de detalhe, e a realização da sua promessa vai muito além do que podemos imaginar. Ele cuida de cada detalhe para que se cumpra de forma gloriosa. Aleluia! Ele conhece o nosso interior, conhece os nossos desejos, as nossas necessidades e até mesmo os nossos caprichos. E se Ele quiser, Ele faz. Ele faz muito além do que queremos. Então, meu irmão, creia. Creia na sua promessa e espere em Deus, que Ele dará a porção necessária. Só basta crer e confiar, lutar, perseverar e obedecer e seguir o que o nosso líder Jesus nos orienta e ensina com a sua palavra. Portanto, para chegar à terra prometida, podemos assim definir as nossas vitórias, encontraremos várias batalhas que muitas vezes chegamos a pensar que não iremos conseguir, mas tenha certeza que a maior promessa já temos, que é a vida eterna, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus prometeu uma herança de terra para os descendentes de Israel, e Deus cumpriu, o que nos garante que também receberemos a herança conquistada por Jesus na cruz, a nossa salvação. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e que esta palavra te fortaleça na fé e perseverança em Jesus Cristo. E no próximo capítulo, veremos a porção dada a Manassés, o filho primogênito de Josué, a sua herança aos seus descendentes. Não perca o próximo capítulo 17, que veremos amanhã a herança de Manassés. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e tenha um bom dia.